Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui mais uma vez para mais um conteúdo e nós vamos falar do senhor André Mendonça, o terrivelmente evangélico. E ele, evidentemente, é uma pessoa que gera muitas suspeitas. Ao meu entendimento, tudo que foi feito com o Dias Toffoli, com o Alexandre de Moraes, não tinha outro sentido a não ser reeditar a Lava Jato. E agora estamos chamando isso de Lava Jato 2.0, porque o modus operandi é mais ou menos a mesma coisa. E essa redistribuição do inquérito, sendo o Mendonça agora relator, está trazendo muitas suspeitas. E eu quero conversar com você sobre esse assunto, e eu trouxe, inclusive, um conteúdo na CIF, que vai fazer uma abrangência, e eu talvez deixe o link de toda a entrevista com um especialista no tema, falando sobre essa questão, dessa relação do Mendonça, do Marco Antônio, que são bolsonaristas, estiveram de alguma forma envolvidos no golpe contra a democracia, e o Mendonça é aquele tipo que, com um sorriso nos lábios, ele pode saquear a democracia. E nós estamos correndo um sério risco. Por que tanta perseguição em relação ao Toffoli, considerando, inclusive, que as questões do relacionamento com o Vorcaro, com a família do Vorcaro, aconteceu antes dele assumir o STF. A viagem, aquela famosa viagem para assistir o jogo do Palmeiras, tinham 15 pessoas no avião e dentre as pessoas estava um advogado do Vorcaro, porque o avião não era do Vorcaro, era um outro cara que convidou o Toffoli. Se você perguntar se eu concordo com todas as coisas que o STF faz, eu vou dizer que não. Mas se não fosse o STF, nós não estaríamos hoje aqui trocando essa ideia. E, inclusive, eles conseguiram fazer uma lista, mas eu vou deixar que o Nassif explique isso. Eu quero pedir a você que está chegando pela primeira vez no canal, que se inscreva, que deu certo, que todos já deram certinho, dê o seu comentário. Eu peço a gentileza também que possa assistir o conteúdo até o final, repetindo aquele velho mantra. Se assiste pelo celular, dá um pulinho aqui rapidinho, deixa o teu comentário, teu certinho, e volta para o celular. Assiste pela TV, pega o teu celular, entra no YouTube, vem aqui, dá o certinho, e deixa o teu comentário e volta para a tua TV. Mas o importante é vocês me ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas, tá certo? E assistir também o conteúdo por mais tempo. Não pode assistir, deixa ele rodando, escutando a notícia e vai fazendo as suas coisinhas, tá certo? Mas ajuda o canal a crescer. Então, gente, esse conteúdo é muito, 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 muito importante e deve ser compartilhado largamente, porque nós estamos correndo risco. O golpe está vindo agora de uma outra vertente, e essa vertente chama-se imprensa, que eu farei um conteúdo ainda essa semana falando sobre essa mídia sem vergonha corporativa, onde hoje o grande palco para fazer esse desdobramento estão a Malu Gaspar, o Asqueroso, outro que agora, infelizmente, eu esqueci o nome, da Globo News, a Andréa Sadi e outros espalhados por aí, fazendo uma verdadeira demonização em cima do STF. Chegaram ao ponto de fazer uma pesquisa consultando a população do que achava do grau de confiança no STF. A grande verdade é que algumas coisas já estão sendo desmascaradas e desmistificadas. Portanto, o meu entendimento, desde que eu vi que o André Mendonça assumiu esse caso, e aí entra se você não assistiu o conteúdo de ontem sobre a rotina do Vorcaro no Presídio Federal, você deve assistir, porque é muito importante que está com o conteúdo mostrando todo o passo a passo do dia a dia no Presídio Federal, e o questionamento é se o Vorcaro vai suportar ficar no presídio, porque já há, inclusive, elementos, notícias de que o Vorcaro poderá fazer uma delação. Um outro cenário é que o Vorcaro já trocou de advogado, quando ele soube que iria ser mantida a prisão dele, de fazer uma delação premiada. E o advogado é o mesmo advogado que defendeu um incriminado na Lava Jato e que teve que dizer, depois ele veio a público falar que tudo era mentira, que ele disse, foi obrigado a dizer, senão ele ia ser mantido preso. Então, todas essas coisas estão acontecendo, esses vazamentos de notícias, essas questões que estão saindo aí pela metade, esses prints, e devemos considerar que a polícia do DF é a polícia mais bolsonarista que tem. Então,
Nós ainda não estamos livres do golpe. E essa delação e esse direcionamento dessa investigação, desse inquérito, que ainda não virou, não teve ainda um indiciamento, não foi ofertada a denúncia à PGR, a ideia é conduzir para o lado do governo Lula e acobertar os verdadeiros criminosos partícipes que estão dentro desse esquema. Portanto, é importante que nós nos pronunciemos e, quem sabe, levantemos a tag, hashtag não ao Mendonça, hashtag fora Mendonça da relatoria. Mais ou menos isso. Vamos inventar alguma coisa, mas vamos nos levantar e fazer pressão, porque eu acho que se vai ficar na segunda turma, quem sabe, para fazer esse relatório, um melhorzinho ali, porque o Toffoli já se deu por impedido por tudo que já aconteceu, quem sabe seria o Gilmar Mendes, se não pudesse fazer uma mudança de largar para a primeira turma, onde as duas pessoas mais importantes que poderiam assumir esse caso seriam o Dino e o próprio Zanin. Mas isso é uma outra história. Mas vamos então ao conteúdo com o Nassif, que traz revelações impressionantes e uma análise profunda, porque é um jornalista de muita categoria, de muita qualidade e de uma conduta ilibada no jornalismo. Então, vale a pena a gente dar crédito a quem sabe o que está dizendo e dizendo a verdade, porque essa imprensa sem vergonha, o que você está vendo aqui, você não vai ver sair na imprensa tradicional, você não vai ver sair na mídia corporativa, porque eles estão escondendo a verdadeira sujeira e tentando jogar para o outro, mudar o curso do vento para o outro lado, para soprar do lado quem? Do Lula, do governo e do lado progressista, para tentar eleger alguém da extrema-direita. É isso que essa imprensa sem vergonha, canalha, golpista faz o tempo inteiro. Então, vamos nessa, vamos assistir o conteúdo do Nassif. É o que está ocorrendo em Brasília, com essa história de Lulinha e tudo aí. O Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, sujeito de boa índole, leal e tudo aí, e de pouca experiência em área criminal. Ele atuava mais em eventos. E ele cometeu um erro fundamental ao assumir a Polícia Federal, que é tentar ficar bem com todos os grupos. Então, manteve os policiais lavajatistas em cargos. Quando você pega a Superintendência Regional do Distrito Federal, é um centro de lavajatistas, e pouca gente acredita que ele consiga reverter o que está ocorrendo, que é vergonhoso, vazamento de informações para torto e à direita, jogadas com a imprensa, e ele não terá força agora para fazer nenhuma mudança, porque você tem a Associação dos Delegados da Polícia Federal, que é um dos partidos mais fortes da República aí. Uma outra coisa, eu escrevi 2 artigos aí sobre o que eu estou vendo, uma conspiração de André Mendonça e Polícia Federal. O de hoje já deu 115 mil visualizações no X, eu recomendando que o Supremo voltar a ter protagonismo aí e cortar esses abusos que estão ocorrendo aí nessa parceria André Mendonça e Polícia Federal. Vazamento de informações, vazamento de todo lado. É tão vergonhoso que o Globo publica lá uma nota falando que houve uma mensagem do Daniel Vorcaro para o Alexandre Moraes, o Alexandre fala, não, mas está na pasta diferente. Daí vem a Polícia Federal e fala, não, o material correto está nessa pasta aqui, ou seja, virou uma casa da mãe Joana. Mas o mais relevante é o seguinte, você pega o delegado que está à frente, você vê o que virou um dos grandes princípios democráticos e jurídicos. É o seguinte, é a questão de freios e contrapesos. A questão, você tem aí uma polícia, você tem um Ministério Público que faz um contraponto, você tem um Supremo que estabelece limites, você tem... E o que aconteceu com esse caso aí do Vorcaro foi simples. Você teve inicialmente, foi parar nas mãos do Dias Toffoli, começou uma campanha implacável contra ele e o Alexandre de Moraes, alimentado pela Polícia Federal. Todas as informações que foram passadas aí para o Globo, tudo, é para jornalista cela, aqueles que são linhas de transmissão,
se deixam cavalgar aí. Todas essas informações vieram da Polícia Federal, que já tinha levantado esses dados em operações anteriores aí. Esse é um ponto. Daí conseguem tirar o Toffoli, e o Toffoli tinha proposto 4 auditores, 4 peritos para fazer a perícia aí dos celulares, de todo o material, e peritos de altíssima credibilidade. Então, a intenção não foi jogar nada para baixo do tapete, foi impedir vazamentos. Daí sai o Toffoli, entra o André Mendonça, voltam os peritos originais, e quem entra no comando das operações é o delegado Marcantônio, Tiago Marcantônio Ferreira. Para vocês verem o grau de manipulação que a gente vem denunciando e hoje se reforça. O Tiago Marcantônio era assessor do André Mendonça quando ele foi ministro da Justiça. Depois ele foi colocado no CEOP, que era um serviço de inteligência, de espionagem do Ministério da Justiça. Foi ele, junto com o Mendonça, que espionaram aí 570 e tantos funcionários públicos usando uma ferramenta adquirida em Israel. Então, eles colocavam o nome do funcionário e termos para identificar quem era contra o Bolsonaro ou quem era de uma frente antifascista. Então, esse foi um dos episódios mais dantescos aí do governo Bolsonaro, a ponto do Supremo interferir e ordenar a extinção da CEOP. Então, gente, hoje um amigo que conhece o meio falou, não, o André Mendonça não é isso que vocês estão pensando, o André é um sujeito cordato, ele é capaz de enfiar a faca na barriga da democracia com um sorriso nos lábios sem perder a calma. Essa combinação dos dois aí é um ponto central para mostrar como que está se dando aí esse cerco do Márcia para jogar todo o escândalo, que era um escândalo de políticos do Centrão, de governadores do Centrão, jogar no colo de um governo inerte. Você consegue ver governo? Pode-se pensar, não, o governo vai esperar passar essa onda para voltar todo. Inerte. O que o André Mendonça está fazendo junto com a Polícia Federal de Brasília é abuso, um abuso da tapa na cara, assim, ó, da democracia. É terrível um negócio desse. Aí está a grande verdade, os fatos relevantes. Lembrando que no conteúdo de hoje eu esqueci de dizer que o advogado que o Forcaro já pegou foi o que defendeu o Léo Pinheiro, que acabou delatando e colocando o nome do Lula na parada. Tudo orquestrado. Uma outra questão importante para destacar nisso aqui é que, como disse o Nassif, o André Mendonça e esse Marcantônio, eles são golpistas, eles participaram nos bastidores do golpe. E outro detalhe importante é que por que mandaram o Forcaro para um presídio federal, aonde se você não assistiu o conteúdo relacionado a esse episódio, que foi colocado no domingo, assista. Ele vai ficar 20 dias no isolamento completo, sem falar que sem existir ninguém. A outra questão que está sendo muito debatida é que a regra do Presídio Federal é que os advogados também têm que estar devidamente monitorados com a escuta e tudo mais. E o André Mendonça autorizou o advogado ou os advogados, foi a primeira leva, agora outro advogado, sem nenhuma escuta, contrariando o que é. O que poderá ser discutido? O que será falado se não houver um monitoramento do Presídio Federal nesse sentido? Então, é tudo uma grande orquestração. O André Mendonça deve ser dado, se ele não se der por suspeito, ele deve ser dado por suspeito pela corte, pelo presidente da corte, porque ele não tem condições de estar à frente desse caso, porque ele é mancomunado com a família, com o bolsonarismo e com o golpismo, o terrivelmente evangélico, que não vai ter piedade nenhuma com aquela cara deslavada de Deus, pátria e família, de um senhor evangélico fazer uma atrocidade no país. Simples assim.
Eu vou terminando esse conteúdo, instando a você a adquirir o meu novo livro, que está na Hotmart. Eu estou tendo um problema que eu não retiro o conteúdo anterior, e aí acontece isso. Então, vamos de novo aqui. Gente, adquiram o meu livro na Hotmart, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixo, para dar um apoio para mim, para o canal, enfim. Deixe o seu certinho, deixe o seu comentário, compartilhe, e também o link do grupo Vozes Libertadoras, porque eu vou repetir, o YouTube não está entregando os conteúdos como deveria, e nós estamos sofrendo algumas retaliações por conta desta saga de querer derrubar o governo Lula. E aqui, então, eu vou terminando a nossa fala de hoje, nossa conversa de hoje. Espero que tenha sido proveitoso com você. Reiterando o pedido do seu certinho, o seu comentário, o seu compartilhamento, porque é muito importante. E dizendo que aqui é a Voz Libertadora, a verdade estou em quem doer. E como eu sempre digo no final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, e deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando os vozes e trazendo para o nosso campo. Como eu canto no conteúdo anterior, eu não lhe dei um beijo, hoje eu lhe dou um beijo no seu coração, e desejando que você fique com Deus, e vou dizer aquele meu jargão: fui. Não fui. Vamos de novo?